algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há entre vós alguém que seja suficientemente sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? O irmão, porém, vai a juízo contra outro irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Vós mesmos, porém, causais a injustiça e o dano, e isso aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste alguns de vós, mas fostes lavado, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, que durante e após esta palavra, que saiamos e estejamos temendo mais a Deus, querendo honrá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. Ajuda-nos, Espírito Santo, que haja libertação, cura, renovo, firmeza com o Senhor e glória sempre ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Poder sentar. Então a gente já pode observar, nessa carta de Paulo à igreja de Corinto, que nós já falamos semana passada um pouco, que Paulo estava tendo vários problemas na igreja de Corinto. Aliás, em todas as igrejas que ele passou, ele estava com problema, né? Não tem igreja que passa e fala, está tudo certo. Sempre tem um problema. Sempre tem problema. Aos filipenses também. A carta de Paulo à igreja de Filipenses, Paulo escreveu quando ele estava na cadeia, lá em Roma, aos filipenses. É a carta mais alegre que Paulo está na cadeia e escreve uma carta para quem está fora da cadeia. E a carta de Paulo aos filipenses é a carta mais alegre que tem. O homem está preso, em vez de ser consolado pelos irmãos de fora, mandando carta para ele, para consolar ele, é ele que manda carta para os irmãos, para consolar os irmãos e falar para os irmãos: regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. E a carta inteira de Filipenses assim. Porque ele estava completo com Jesus. Amém? Aleluia? A carta de Paulo à igreja de Corinto, eu falei para vocês, a cidade de Corinto muito grande, com 300 mil habitantes para mais. Situada num lugar ali, onde os navios paravam no porto, né, ali, e os navegadores, né, desciam, e na cidade tinha muitas prostitutas que levavam esses que vinham de fora para o templo, ou ali mesmo para ganhar dinheiro. E tinha o templo da deusa Afrodite, mais de 1000 prostitutas cultuais. O próprio termo, na época, era complicado você falar assim, na época, você falasse assim, ele está... se alguém falasse assim, se quisesse falar de imoralidade, era falar assim, ele está corintianizando. O termo corintianizar era um termo de imoralidade, como o nosso termo hoje de prostituição. Semelhante ao termo de prostituição hoje. Então era uma cidade depravada. Tanto é que você vê que ele fala: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Impuros, idólatras, adultos, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados. Olha bem, olha como que tinham sido os crentes. Os crentes tinham sido
enganadores, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. E eles falam: vocês foram assim, mas agora vocês foram lavados, santificados, justificados em nome do Senhor. Então, olha como que eram os crentes que vieram para a igreja. Então, eles precisavam receber mesmo ali orientação para poder não cair no erro antigo. Porque a gente vem para a igreja, irmãos, e a gente traz muita coisa com a gente, que precisa ser trabalhada, ser resolvida. O cara que era mentiroso, que era brigão, que era caloteiro, que era adulto, que era enfermidade, que era isso, que era aquilo, ele vem para a igreja, tá bom, mas aí, como é que ele faz? Tem que ajudar na palavra, em oração, e ele firmar mesmo, porque não é brincadeira. Porque quando ele sai da igreja, o ambiente que ele estava lá, continua o ambiente está lá. Os amigos estão por lá, o bairro onde ele morava, ele está lá ainda. Ele vai ter que tomar um jeito na vida agora. Tomar um rumo na vida, como diz o ditado. Então não é brincadeira, não. A conversão, eu sempre falo, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus, porque Jesus falou: Pai, livra-os do mal, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos, mas não somos. E Paulo fala à igreja de Corinto: nós ansiamos, gememos por deixar, né, por estar revestidos e estar com o Senhor. Paulo fala: é muito melhor. E lá foi cantado aqui, lá não tem choro, não tem tristeza, não tem... Amém ou não? Glória a Deus. Você pensa bem, você tá aí por dentro, assim, ardendo pelas coisas de Deus, eu acredito. Amém ou não? Você está ardendo. Mas o corpo nosso, ele tem desejos que são condizentes ao ambiente nosso, terreno. A nossa mente está muito condicionada às coisas da terra. Nossos desejos, nossa vontade, nossa vida aqui. Aí Paulo fala: pensai nas coisas do alto. Então a gente pensa, mas tem que cair na real aqui, ao mesmo tempo pensai. Agora você imagina bem, o jeito que a gente está por dentro aqui, pegando fogo, com Jesus por dentro, espiritualmente falando, num corpo condizente com a Nova Jerusalém. Não, pensa para você ver. O nosso espírito, aí na verdade, quando a gente estiver com o Senhor, o espírito é aperfeiçoado. Porque ele não está aperfeiçoado. Nós nascemos de novo, mas ele não está aperfeiçoado. Nós vamos estar aperfeiçoado por dentro, num corpo glorioso e num ambiente maravilhoso. Como é que vai ser? Que alegria que vai ser essa? Nós não temos jeito de imaginar. O desejo que a gente tem hoje aqui, a canseira no corpo, dor no corpo, desejos que não são legais, aquelas coisas tudo, cobiça, uma coisa ou outra. O outro corpo e o outro lugar não tem nada disso, é natural desejar outras coisas assim, sem fazer força. Lá não vai ter uma luta da carne contra o espírito. Você não vai estar lá com Jesus e ter uma lutinha aqui para você voltar para a terra. Lá a gente vai estar com ele e não vai ter luta assim. Tem uma luta aqui querendo que eu volte para a terra, para ter as coisas da terra. Não, não. As coisas velhas se passaram de fato e tudo se fará novo. De verdade mesmo. Que agora nós estamos vivendo pela fé. Andamos pela fé. Andamos pela fé. Não andamos por vista, mas andamos pela fé. Você pensa bem, lá não tem mais. Você não vai desejar mais. Não vai desejar. Não vai. Não tem mais luta de carne. É pleno no Espírito. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Paulo está escrevendo na igreja de Corinto. Paulo, irmão, esse Paulo, não, todos eles, né? Mas esse Paulo aqui, é um homem de Deus. Esse cara, a gente pode falar assim, louco mesmo. Ele teve uma transformação. A transformação desse homem, ele chama a atenção da igreja de Corinto, puxa a orelha no capítulo 1, falando que tem divisão na igreja. No capítulo 2, ele fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, que é loucura. No capítulo 3, ele fala: eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês são criança ainda.
Eu queria dar um alimento sólido, mas vou dar leite para vocês. Capítulo 3. No capítulo 4, aí que no capítulo 4 ele fala, né, de ser dispenseiros de Cristo, né? No capítulo 4, verso 1, assim pois que os homens, olha que lindo o capítulo 4, verso 1, assim pois que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Esse versículo aqui, você tem noção do que é esse versículo aqui? Do capítulo 4, verso 1. Você tem noção do que é o capítulo 4, verso 1? Esse versículo 1, ó. Assim, pois, que os homens, as pessoas do mundo, olhem para nós e veja para mim, e veja em mim e em você, que nós somos homens e mulheres que trabalham para Cristo de maneira tal que nós somos capazes de entrar na dispensa celestial e trazer o que a pessoa precisa aqui. Assim como a gente vai no supermercado e fala, qual que é a prateleira, qual que é a carreira aqui que tem material escolar? Ah, é ali, ó. Lá é de shampoo ali. Aí vai lá e pega. Ele está falando assim, nós somos dispenseiros. Ele está querendo dizer que o povo olha para nós e fala assim, olha, você aí, ó, me ajuda aí, fala com o teu Deus aí. Aquela lá é uma mulher de Deus, se ela falar, vai acontecer. O que ela falar é de Deus, porque ela tem um negócio com ele lá que eu não tenho. O cara do mundo tem que olhar para nós desse jeito. É isso que Paulo está falando, que os povos do mundo olham para nós como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aí vai falando várias coisas aí. Mas no capítulo 5 ele fala da imoralidade na igreja. E no capítulo 6, que a gente leu aqui, né? Não posso fazer hora, que a hora passa. Ele fala assim, ou algum de vocês tem algum negócio, está com algum problema com o irmão e levar o irmão no fórum, no pau. Tem algum irmão fazendo isso? Ele fala, não pode. E ele fala, está levando, e ainda está levando perante os juízes que não são crentes. Juízes que não são crentes. Lembra que eu contei para vocês, né? De uma época, há muitos anos atrás, dentro de uma igreja, teve um problema, dentro de uma igreja X aí. Dentro da igreja teve um problema, os membros queriam uma coisa, outro grupo de membros queria outra, dentro da igreja. E os irmãos não chegavam num acordo com a liderança da igreja, levaram para o fórum. Foi para o fórum. E a coisa rolou. Chegou no momento lá que tá, porque lá tem um lugar lá que você pode ficar assistindo, né? Se tiver permissão, você pode ficar na arquibancada lá. Aí chegou num dia X lá, os irmãos lá, e o irmão, engraçado, o irmão não briga, mas quando briga, rapaz, dá voadora. O irmão crente, rapaz, os crentes são engraçados, crente. O crente não briga, mas quando tira o crente do sério, você vê. Não sei o que o crente pensa, eu já estou com um demônio, vai mais 7, não vai custar nada. Eu não sei o que os escritos. Não podia, né? Não pode, irmão, mas crente. Irmão, tem crente que perde a linha, fica no nervo, que você não tem noção. Que perde o sentido. Estou falando sério, sai fora assim do ar. Assim. Você nem acredita que é crente. Estou falando, irmão. Eu não posso falar, irmão. Não posso falar. Posso falar do Frederico? Eu não posso falar. Frederico não, o Frederico é benção. Mas, irmão, olha para você ver. No fórum, lá chegou até o ponto que levaram o negócio para o juiz ali, né? Para quem estava na frente lá, o juiz. O juiz parou assim, olhou e falou assim para os representantes ali dos dois grupos. Falou assim, ó. Vocês não são crentes? Olha, irmão. Vocês não são crentes? São. Olha o que o juiz falou. No livro que vocês usam lá na Bíblia, não está dizendo que essas coisas vocês têm que resolver entre vocês. O juiz falou desse jeito. E falou assim, então vai embora, resolve entre vocês. Já está escrito no livro que vocês tanto pregam lá. Que é para vocês resolver essas questões. Que são questões difíceis de resolver. O cara do mundo resolveu uma questão interna da igreja, que coisa. Aí está falando aqui, né? Claro que dentro do nosso texto hoje, dentro do nosso momento que nós estamos vivendo hoje, é meio complicado, né, irmão? Hoje é difícil. Não é fácil, não. Hoje o mundo que nós estamos vivendo aqui, a situação, uma série de coisas aí, às vezes você tem que pedir até orientação. Você vai lá no juiz pedir uma orientação, né? Nós não sabemos como é que resolve isso. Envolve terreno, herança, envolve não sei o quê. Se você disser para o pastor Flávio resolve na hora para você.
for problema de herança, um problema de casa, na hora eu resolvo falar uns 90% da igreja, fica com 10%, fica tudo certo. Na hora acaba com tudo. Acabou o problema. Mas se for de herança, tá fácil. Se for de filho, tem 5 filhos. Como é que faz? Tem 5 filhos, 2 fica para quem? Eu falo, faz igual Salomão, vamos cortar um no meio. A mãe que chorar, nós entrega para ela. A outra que fala assim, o pai chora, não, deixa para lá, pode cortar. Fala, entrega para a outra aqui mesmo. A outra vai ficar com 3. Mas faz igual Salomão, está com 2, está um aqui. Esse vai ficar para quem? Não sabe se é para lá ou para cá. Eu não sei, vou cortar. A outra fala, corta mesmo, porque esse aí filho é ruim. A outra fala, não corta não, tadinho. Fala, fica para você então. Salomão fez assim. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e perante os injustos, e não perante os santos. Olha, capítulo 6, versos 2. Olha agora, não sabeis que a igreja vai julgar o mundo? Olha aqui, não sabeis que nós vamos julgar o mundo? Se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. É aqui que nós vamos parar hoje aqui, tá? Quando a gente pensa assim em julgar os anjos, dá um negócio, não dá? O que você acha? Rapaz, julgar os anjos? Como que vai ser isso? Vamos primeiro assim, vamos entender, tá? A primeira coisa que vai acontecer, a igreja vai ser arrebatada. Fica tranquilo, você não vai julgar ninguém ainda não. Foi arrebatada a igreja foi arrebatada, vai para onde mesmo? A igreja vai arrebatada, vai para onde? Julgamento do tribunal de Cristo. Cadê a igreja? Não vieram no quarta-feira passada? Pega a colinha aí. A igreja foi arrebatada, vai para onde? Tribunal de Cristo. Fazer o quê? Receber galardão. Depois, ela vai para onde? Boda do Cordeiro. O Frederico mora perto da casa do pastor, é fácil. Não, é Rebojão, filho. Aí, tá bom. Aí, o que acontece depois, então? Aí vai entrar os 7 anos de tribulação. Mas vai ter o anticristo, 7 anos de tribulação. Na metade dos 7 anos vai perseguir Israel. Muito forte os 7 anos ali, principalmente sobre Israel, vai ter salvação. Esses 7 anos, referindo a Daniel, é o que mesmo lá em Daniel, quando eu falo, é o que em Daniel? Esses 7 anos ali, que é depois do arrebatamento, que é a tribulação e grande tribulação, é o que no livro de Daniel? Quem está falando? A última semana. A última semana, que é a... Qual semana que é mesmo? É o que mesmo? 70ª semana. É a 70 semanas. É a última semana de Daniel. Eu falo a mesma coisa, repetindo, você tem que ficar bom. Amém ou não? Você vai ficar bom, melhor do que o pastor. 69 semanas já foram. Há um intervalo agora. Há um intervalo até que a igreja seja arrebatada, depois começa a 70ª semana de Daniel. No final da 70ª semana, quando Israel for cercado por várias nações, lá no caso, vários exércitos, representantes de algumas nações, tiver apertado mesmo, o que vai acontecer no final dos 7 anos? Não pode acontecer a guerra do Armagedon, sem acontecer uma coisa antes. Bom, como é que vai acontecer a guerra do Armagedon? Tem que ter segunda vinda visível de Cristo. Certo? Tem que ter segunda vinda visível de Cristo. Aí ele vai pisar no Monte das Oliveiras, vai ter a guerra no Armagedon, que é uma batalha terrível ali. Depois da guerra no Armagedon, ele vai prender, ele vai jogar quem no lago de fogo?
Vai jogar quem no lago de fogo? Vamos lá, gente, vamos lá. A besta e quem mais? O falso profeta. Vai prender quem? Vai prender quem? Quantos anos? 1000 anos. Então, mas peraí. Mas quando Jesus vier em glória, então, que tem a guerra no Armagedon, que ele prende a besta. O que tem mais aí? O que tem mais nesse ponto ainda? Na segunda vinda gloriosa, tem a guerra no Armagedon, tem mais o que ali? Julgamento das nações. Gente, só o barbeiro aí, gente. Só dá barbeiro? Você foi lá? Foi ontem. Eu passei no break depois para dar o remate. Mas aí, julgamento das nações. Então, já foi 2 julgamentos. O do tribunal. Se eu perguntar, julgamento do tribunal é aonde? Julgamento do tribunal de Cristo é aonde? Quando? Julgamento no tribunal de Cristo é aonde? Depois do arrebatamento. Julgamento das nações é aonde? Segunda vinda gloriosa, depois do Armagedon, ali no Armagedon, aquele pedaço ali, naquela hora. Aí tem 1000 anos, o diabo está preso. Depois dos 1000 anos, o diabo vai ser solto, vai ter uma batalha ali, uma guerra ali. Aí vai acontecer o quê? Depois dos 1000 anos? Julgamento do trono branco. Então, tudo está mostrando que é no julgamento do trono branco, naquele momento, depois do milênio, é que vai ter o julgamento dos anjos. Que anjos são esses? Os anjos caídos. São anjos caídos. Então tá, são anjos caídos. A igreja vai estar assentada junto com Cristo. Cristo vai ser o juiz. Ele vai julgar segundo as obras, né, aquela questão de grau de punição, os ímpios e os anjos caídos. Vamos falar um pouco de anjo agora aqui. Vamos falar um pouquinho de anjo. Para você saber. Primeira coisa, sobre anjos. A palavra anjo significa mensageiro. Anjo. Os anjos foram criados antes dos homens, antes dos seres humanos. Tá? O livro de Jó, quando Deus fala com Jó, só uma referência para você, além de outras, o livro de Jó, quando Deus vai falar com Jó, ele fala para Jó no capítulo 38, assim, no verso Jó 38, verso 6, ele fala para Jó 38, 6, sobre o que estão fundadas as suas bases? Está falando da terra. Quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, está falando de anjos, juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Está falando de anjos aqui. Está perguntando para Jó, onde você estava quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e os filhos de Deus rejubilavam? Anjos, olha o anjo, olha os anjos em Colossenses capítulo 1, assim, só 1, 2, 3 passagens só. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, soberania, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então você vê que quando o homem, por exemplo, quando Adão estava ali, quando Adão e Eva estavam ali, o Satanás já estava. O diabo já estava. O anjo caído já estava lá, perturbando.
E se você ler Ezequiel 28 e Isaías 14, pode anotar aí, lá fala da queda do diabo. Fala que ele era querubim ungido, querubim da guarda. E passeava entre as pedras afogueadas. Então lá, depois você lê lá, Ezequiel 28, Isaías 14, marca aí para você estudar depois. Pra você ver, vai falar sobre... Lá em Ezequiel 28 e Isaías 14, pra você ter uma noção, lá é uma profecia de dupla referência. O que é uma profecia de dupla referência? Ela aponta, por exemplo, assim, ó, Deus está, por meio do profeta, falando com o rei de Babilônia. Ele realmente está falando com o rei de Babilônia. Ou está falando com o rei de Tiro, está falando com o rei de Tiro. Mas chega no momento que ele fala. Ele está falando para o rei de Tiro, tipo assim, eu vou dar um exemplo, ó. Eu vou falar com as minhas palavras. Você é orgulhoso, você é soberbo, é isso, aquilo. Aí ele começa a falar assim, ó querubim ungido. Então ele começa a falar coisas assim que não pode aquele homem ser aquilo que ele está falando agora. Ele começa a fazer uma dupla referência, então, naquela palavra. Uma é para aquele homem que é rei de Tiro, ou rei de Babilônia, até o Isaías e o Ezequiel. Um fala para Babilônia, outro fala para o rei de Tiro, que estava se envaidecendo, se ensoberbecendo. E ao mesmo tempo ali ele joga coisas que está dizendo de um outro ser que tem as mesmas características que aquele homem está tendo ali, de orgulho, de soberba, de altivez. Então é a profecia de dupla referência. Aponta para aquele homem e ao mesmo tempo aponta para algo que está por trás daquilo, que agiu daquela maneira também. Isso aqui é uma profecia de dupla referência. Tá? Mas vamos voltar aqui, olha aqui, não vamos lá no Isaías 14, não, nem o Ezequiel 28, não, a gente vira tudo para o outro lado. Mas já vai para o outro lado, espera aí, vem cá. Vou continuar aqui. Os anjos, eles têm emoções. Os anjos são seres criados, têm emoções. Eles têm capacidade de ter decisão. Eles têm capacidade de decidir. Eles têm emoções, por exemplo, lá, se você vê Lucas capítulo 15, quando ele fala assim, quando 100 ovelhas, 99 ficou ali guardada e o pastor foi buscar a ovelha perdida. Se alegrou com a ovelha perdida. Aí Jesus fala, também, a alegria diante dos anjos de Deus nos céus, quando um pecador se arrepende. Então os anjos se alegram, têm emoções. Está entendendo? Aquela outra passagem que fala assim, o espírito imundo, estou falando do anjo caído agora, o espírito imundo sai de um homem e vai para lugares desertos. Está lembrado dessa passagem ou não? Vai para lugares desertos. Depois ele fala assim, vou voltar para a casa de onde eu saí. O poder de decisão e de vontade do anjo caído. Vou voltar. E ele olha aquela pessoa de quem ele foi expulso, ele fala, não tem nada, tá na vida atrapalhada, ainda ele pega mais 7 demônios e entra na vida daquela pessoa. Então olha o poder de escolha e de decisão dele. Ele saiu e falou, vou voltar lá para ver. Olha aquele homem que estava endemoniado. Jesus, ninguém podia entrar naquele lugar, porque ele estava amarrado com corrente. Jesus chegou lá, aquele rapaz veio e se curvou diante dele, uma legião de demônios. Aí eles falaram para Jesus assim, olha o que eles falaram para Jesus. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Poder de consciência. Aí Jesus falou, vai expulsar eles. Jesus vai expulsar eles. Ele fala assim, não manda nós para o abismo, não. Tem Bíblia que fala, não tira nós desse pedaço aqui, não. Lança nós naqueles porcos lá. Então eles querem assim, não quer sair daquele pedaço, eles querem ficar por ali. Então poder, eles têm essa coisa de decidir, de vontade também. Olha que coisa. O anjo tem isso. Ele é livre-arbítrio, tem liberdade. Só que então, nós temos os anjos, né, e tem 1/3 dos anjos que se rebelaram, escolheram não servir a Deus mais. No Apocalipse capítulo 12, que o diabo, a serpente, o dragão, batalhou com o arcanjo Miguel e seus anjos, não houve espaço para eles lá, e eles desceram
E ele trouxe a terça parte das estrelas. Depois no verso de baixo fala a terça parte dos anjos. Ele trouxe a terça parte dos anjos com ele. Se fala que ele trouxe a terça parte, de cada três ele trouxe um. Então, só naturalmente falando, tem 2 anjos de Deus para um demônio. Outra coisa também que eu não vou entrar no detalhe aqui, você vê que o negócio vai longe, vou abrir um parênteses e vou fechar. Vou usar e vou trabalhar aqui com vocês aqui, que demônio é a mesma coisa que os anjos caídos. Mas existe uma teologia que fala que demônio é diferente de anjo caído. Não tem isso também. Só estou falando para vocês, é muito discutido isso. Ah, demônio é diferente de anjo caído. Não, a maior parte da teologia fala que tudo é uma coisa só. Tá? Só para você saber. Quando a gente vê, por exemplo, no livro de Judas, no verso 6 do livro de Judas, no verso 6 do livro de Judas, lá no Apocalipse, antes do Apocalipse, Judas, que é um capítulo só, no versículo 6. Judas, verso 6, olha o que está escrito. Esperar você achar. Judas 6, está na mão? Judas, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Então você lê esse versículo, e você lê também 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, olha o verso 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, tem Bíblia que fala abismo. Essa palavra aí esse lugar aí, porque a gente fala assim, mas não tem ninguém no inferno, como é que está aí escrito assim? Na verdade, isso aqui não é o inferno, não. Isso aqui, é claro, que tudo coisa ruim a gente fala que é inferno, né? Isso aqui, ó, vamos colocar aqui algumas palavras aqui, ó. Ó, mundo dos mortos, Antigo Testamento hebraico, Sheol. A palavra é Sheol. Mundo dos mortos, Antigo Testamento, Sheol. Mundo dos mortos, o mesmo mundo dos mortos, Novo Testamento, grego, Hades. Mesma coisa. Lago de fogo, que lá, na verdade, é o verdadeiro inferno. É o Geena. É Geena, lago de fogo. Aí tem esse lugar intermediário, que é o lugar de tormento, que também é chamado de inferno, para onde as pessoas sem Cristo estão indo. Agora, esse lugar que os anjos caídos, muitos anjos caídos estão, o diabo não está lá não, viu? O diabo está solto, que é um anjo caído também. O diabo é um anjo caído que está solto. Não está aqui não, que tem anjos que estão presos. Só para você entender. Ah, o diabo está preso aí. Não, o diabo não está preso não, o diabo está solto. Ele vai ser preso ainda. Ele está solto. Mas alguns anjos estão presos. Eles estão nesse lugar que é chamado de Tártaro. Sabe aquele... A gente usa falar assim, entre o lugar lá onde estava o Lázaro e o lugar do rico, tinha um abismo entre os dois. O Tártaro, quando a gente estuda, é no fundo daquele abismo. Ali é chamado de Tártaro, onde esses anjos estão algemados, guardados em prisões eternas, que vão ser julgados também, que vão passar pelo julgamento. Tem anjos guardados, reservados. Por exemplo, deixa eu olhar aqui, Apocalipse.
Aliás, antes de eu falar do Apocalipse aqui, falar para você assim, ó, existe, aliás, os anjos são mais poderosos hoje do que os homens. Não precisa falar isso para você, você sabe? Os anjos são mais poderosos, grande em poder e poderoso. E em força. Você vê um anjo lá, de Deus, quando no Antigo Testamento, matou 185 mil homens numa passada que ele deu. O outro anjo lá, quando Davi foi para Eira de Araúna, quem lembra essa história, Eira de Araúna aí, alguém lembra? Eira de Araúna, o que você lembra? Ninguém está lembrando de nada, é só o Fred lá. O Fred é fera. Eu falo Eira de Araúna, o que você lembra aí, o Wilson? Olha que coisa, o homem sabe, irmão, aquele homem ali, rapaz. Esse homem está lendo a Bíblia, viu? Aposentado, uma beleza. Na Eira de Araúna, o Jebuseu, né, o anjo apareceu lá com a espada desembainhada, porque Davi havia pecado e Deus vai punir toda a nação. E Deus, olha o que Deus falou para Davi quando ele errou. Sabe qual foi o pecado de Davi ali? Você pode falar, nossa, que coisa. Nossa, mas parece que não foi muita coisa o pecado para acontecer tudo isso. Sabe qual foi o pecado? Pergunta para o seu irmão qual foi o pecado de Davi. Sabe qual foi o pecado de Davi? O censo. O que é o censo? Ele pediu para Joabe contar todos os homens de Israel aptos para a guerra. O próprio Joabe falou para ele, não faz isso, Davi. Porque, no fundo, o pecado é aquele pecado. Quero saber quanto poder eu tenho, porque eu estou vencendo pelo meu poder, pela minha força. E isso não agradou ao Senhor. Ele estava contando porque ele estava achando que ele estava ganhando, porque ele tinha gente poderosa junto com ele. E o Joabe, que deu furo lá na frente e entrou para o caminho errado muitos anos depois. O próprio Joabe, tem hora que os cabeçaduras dão lá dentro também. Falou para Davi, não faz isso, meu senhor. Aí, porque ele sabia que era uma coisa que não era da vontade de Deus aquilo. E o Davi mandou contar, o Joabe não contou certo ainda não. A Bíblia fala que ele não contou a tribo dos Levi. Ele não contou não, porque ele falou que foi muito pesada aquela palavra. Mas ele contou e chegou com a conta para Davi, olha, tem tantos homens. Aí quando Davi percebeu que ele fez besteira, que ele fez a besteira, ele falou, rapaz, agora. Aí o profeta chegou para ele e falou para Davi, Deus mandou falar para você 3 coisas. Olha, Deus mandou falar para você escolher uma das 3 coisas. 3 dias, uma peste, aliás, 3 meses na mão do inimigo, 3 anos de fome, ou 3 dias na mão do Senhor. Davi falou assim, olha a resposta de Davi, irmão. Olha a resposta de Davi, ó. 3 meses perseguido pelos inimigos, 3 anos de fome, ou 3 dias na mão do Senhor. Ele falou assim, caia eu nas mãos de Deus, mas não caia nas mãos dos homens. O que está querendo dizer? Os homens são terríveis. A turma judia da gente. Aí isso aconteceu? Num dia morreu 70 mil pessoas em Israel. Davi falou, Senhor, mas foi eu que pequei. Mas a gente sabe que morreu 70 mil, não é 70 mil inocente, não. É tudo atrapalhado também. Deus não faz nada atrapalhado, errado, não. Deus pode ter certeza, os 70 mil que morreu, merecia morrer. Aí Davi, então, ficou apavorado, não sabia o que fazer. Aí ele foi buscar, fazer um sacrifício para Deus, entrou na eira de Araúna, e ele viu o anjo com a espada desembainhada. E o anjo tinha a ordem de destruir tudo em Jerusalém. Aí Davi, né, fez o altar lá, clamou ao Senhor. Ele pediu para Araúna lá, o dono do terreno, que ele queria fazer uma oferta para o Senhor ali, um louvor ao Senhor, um sacrifício. O próprio Araúna falou, não pode ficar com tudo aí, faz logo o negócio aí. Davi falou, não. Não quero fazer nada para Deus. Termina a frase, o pastor Sérgio gosta da frase. Não quero fazer nada para Deus que não me custe alguma coisa. Comprou, quanto que você quer? Quero pagar. Uma coisa linda, meu Davi, eu não quero fazer nada para o Senhor que não me custe alguma coisa.
cara queria dar o terreno para ele fazer isso aqui. Ele falou, não quero. Eu quero. Aí ele fez ali, então o anjo desembainhou. Aí embainhou a espada, guardou a espada. Aí. Mas por quê, irmão? Olha aqui, ó. A quem muito é dado, muito é cobrado. Davi sabia. E aquelas pessoas morreram, não morreram. Não pensa que morreu na inocência, não, viu, Ana? Viu, Paulinha? Pensa que morreu 70 mil gente inocente, não, lá. Que Deus é Deus. Aí vai perguntar para ela, morreu 70 mil, né? Coitado. Eu conheço a Paulinha. Paulinha tem dó. Se a Paulinha fosse no inferno, ela ia chegar lá, tadinho dos capetas, Jesus. Está aí tudo mal. Bicho ruim essa turma, isso, quer matar nós, quer acabar com a nossa vida. Então, olha bem, os anjos são poderosos. São poderosos, tá? Anjos são poderosos, têm emoções, capacidade de tomar decisão. E o diabo levou 1/3. Levou 1/3. Então, para cada anjo caído, temos 2 do nosso lado. Amém ou não? Não porque a gente precisava de mais, não. Porque para Deus não precisava. Mas Deus é Deus, né? E escolheram bem nos 2. 2/3 escolheram bem. Uma das coisas que mostra, porque a teologia que fala que anjo é diferente de demônio, uma das coisas que mostra que é a mesma coisa, que anjo e demônio é a mesma coisa, a gente vai perceber nos termos usados na Bíblia. Nos termos usados na Bíblia. Você fala, por exemplo, assim, o mistério da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Termos diferentes, mas é um Deus só. Você fala, por exemplo, você fala Satanás, diabo, dragão, serpente. É uma coisa só. São apenas os termos que são diferentes. É uma coisa. Outra coisa que a gente pode ver, lá em Mateus 25, fala assim, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Essa parte é muito forte no que diz respeito que favorece de que não tem separação entre anjo e demônio, que é tudo uma coisa só. Por quê? O que tem isso a ver? Porque ali quando Jesus fala, ele está falando da punição de Satanás e dos seus anjos. Então, se demônio fosse diferente, ele falaria Satanás, anjos e demônios. Você viu o detalhe? Porque ele vai punir os seres espirituais que caíram, que são malignos. Ele vai falar, o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Jesus, se fosse separado o demônio, diferente de anjo, ele falaria, o inferno foi preparado para Satanás, para os anjos e para os demônios. Ele tinha que falar isso, ele não fala isso. Mateus 25. Então, olha aí. Esses anjos, né, então nós temos aí os anjos de Deus e os anjos caídos. Um grupo de anjos caídos estão guardados em prisões eternas. Que coisa, hein? Um grupo de anjos estão guardados em prisões eternas. Eu não achei o Apocalipse aqui, que eu falei agora para vocês, mas eu não achei aqui, que fala que tem 4 anjos preparados para aquele dia. Depois você acha para mim, aí a gente lê para os irmãos. Os 4 anjos, acho que numa praga, deixa eu ver se é na trombeta aqui. Fala de 4 anjos que estavam preparados para aquele dia, para aquela hora. Aí depois você acha lá. 4 anjos que estavam separados para aquele momento. Ah, aqui, ó. Olha para você ver, ó. Isso aqui, deixa eu ver se é Apocalipse 9. Apocalipse 9. Apocalipse 9. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, você vê que essa estrela aqui não é uma estrela, é um anjo. Como é que uma estrela tem a chave do poço? Se a gente pensar em estrela literal. Entendeu?
e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como os que têm os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, a verdura alguma, ou a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere os homens. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Isso por 5 meses, tá, irmão? É por 5 meses de tormento em que os homens vão querer até morrer e não vão conseguir morrer. Tá? Não pensa que não vai ter morte, só que é 5 meses aqui, sem morte. Verso 7. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos preparados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homem. Olha que coisa terrível. A aparência do gafanhoto. Verso 7. Vou repetir o verso 7, ó. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos preparados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como que umas coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. Tinham cabelo como cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas e ferrões semelhantes às dos escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por 5 meses. Olha agora, o verso 11. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo. Olha quem está no comando desses bichos aí, ó. O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Quer dizer, na verdade, Abaddon e Apolion significa destruição, ruína. Abaddon e Apolion significa destruição, ruína. Não está vendo? Tem coisas que um ou outro anjo que está lá nesse lugar terrível vai ser liberado durante a tribulação. Paulo, quem que ele está comandando aqui? Está comandando uns bichos aqui que misericórdia. Ele que está no comando. Se esses bichos que ele está comandando aqui tem tudo isso aqui de terrível, e ele é o chefe, você imagina que anjo que deve ser esse? Está preso lá no abismo? Né? Então, Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Está no 14? Deixa eu ver aqui, 14, verso onde? Ah, tá, verso 14. Deixa eu olhar aqui, então, antes de eu ir para o 20, deixa eu ver o 14, Apocalipse 14, verso 9. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Ah, tá. 9:14. Tá, estava no 14:9. 9:14. Ah, é verdade. 9:14. Eu vou no 9:13 aqui, ó. Apocalipse 9:13. O sexto anjo tocou a sua trombeta, ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Então, gente, é sangue do Cordeiro. Ah, terrível, né?
E lá olha esse versículo 17, né? Apocalipse 9, 17. E assim vi os cavalos nesta visão, os seus cavaleiros tinham couraça de fogo, de jacinto, de enxofre, as cabeças dos cavalos eram com cabeça de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foram mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das bocas dos cavalos. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, olha isso, você vê, ó, não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Tem gente ruim também, não tem? Em vez de se arrepender, ver um negócio lá e não arrepende, gente. Então, o que vai acontecer, ó? O que Você lembra a ressurreição? A ressurreição dos mortos. Vou encaixar tudo aqui para você agora, ó. A ressurreição dos mortos. Nós temos duas ressurreições. Duas ressurreições, assim. Primeira ressurreição e segunda ressurreição. É isso que tem na Bíblia. Primeira e segunda ressurreição. A primeira... Mas peraí, vamos mostrar o versículo primeiro. Daniel 12. Você pode falar, nossa, pastor, calma, vou encaixar a ressurreição dos ímpios. Você vai ver que faz sentido. Os ímpios, depois do milênio, vão passar pelo julgamento do trono branco. Os ímpios, depois do milênio, vão passar no juízo do trono branco. E os anjos caídos também. Então, se você ler Daniel capítulo 12, Daniel 12, verso 1 e 2, ó. Daniel 12, 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Presta atenção agora. Ó. Ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. 2 grupos. Põe na sua cabeça assim, ó, 2 grupos. 2 ressurreições. Uma ressurreição de gente boa, justa, e uma ressurreição de gente ruim. Tudo bem? Sim ou não? Se a gente for no Evangelho de João, no capítulo 5, vai lá no Evangelho de João. Olha o que Jesus vai falar, a mesma coisa que o Daniel falou. Claro, ele usa um outro termo aqui, mas você vai falar, não, é a mesma coisa. É verdade. João capítulo 5. João capítulo 5. Verso 24. Ó, João 5, 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem é de Jesus não entra em condenação. Amém ou não? Olha o verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouviram viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Olha o 27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, a autoridade para julgar é de Jesus. Tá? Jesus é que vai julgar. Verso 28. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Olha agora. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Está vendo 2 condenações?
Aliás, desculpa, duas ressurreições, uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a condenação. Viu ou não? Está vendo o versículo? Uma ressurreição para a vida. A ressurreição da vida. E a outra ressurreição da condenação. A igreja é arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. Quem vai ressuscitar? É ímpio ou é crente? É ímpio ou é crente? Crente, ressuscitou. Encontrou com Jesus nos ares. Aí, durante a tribulação, escuta agora, durante a tribulação, tem duas testemunhas lá que vão morrer e ressuscitar. É de Deus as duas também. São justos. Tem os 144 mil. Mas terminou a tribulação, morreu muito crente. Morreu muito crente durante a tribulação. Concorda ou não? Sim ou não? Então, agora olha Apocalipse 20, você vai entender. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20. Devagar para você entender agora. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, eles ressuscitaram. Quem ressuscitou? Crente firme que morreu durante a tribulação. Ressuscitou. Agora, olha o verso 5. Os outros mortos, porém, não reviveram, não ressuscitaram. Que outros mortos ele se refere aqui que não ressuscitaram? Os ímpios. Os ímpios não ressuscitaram. Os outros mortos, porém, não reviveram, não ressuscitaram. Olha agora, até que os 1000 anos se completassem. Então, o que ele está querendo dizer? Que os outros mortos que não ressuscitaram vão ter que esperar 1000 anos o governo reinado de Cristo e vão ressuscitar só depois dos 1000 anos. Mas ele está falando que esses que ressuscitaram, olha o final do verso 5, esta é a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição que ele se refere é qual? Eu estou perguntando para você, Ele está falando assim, você tem que pegar o contexto aqui, irmãos. Porque, na verdade, a gente está lendo o versículo 5, porque na nossa Bíblia tem versículo 5, 6, mas não é tudo junto. Vamos ver o verso 4, vou ler mais rápido agora para você entender. Verso 4, Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos, porém, não ressuscitaram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Olha agora, bem-aventurado, quer dizer, feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Essa primeira ressurreição é aonde? É depois do 1000 anos ou é antes dos 1000 anos? Antes dos 1000 anos, está bem claro. É a interpretação de texto. Esses que ressuscitaram, que não tiveram a marca da besta, eles não adoraram a besta, eles fazem parte da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a morte, a segunda morte. Eles vão ser sacerdotes de Deus e de Cristo e vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Então, se eles vão reinar, então eles ressuscitaram, mas os outros mortos não ressuscitaram, até que os 1000 anos vão se completar. Quer dizer, quem que faz parte da primeira ressurreição é o grupo dos salvos, dos justos. Por isso que Daniel falou, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação.
Jesus falou, uns ressuscitarão para a vida e outros para a condenação. São dois grupos. Aqui no capítulo 20, nesses versos 5, 6, 7, termina a primeira ressurreição. Mas essa primeira ressurreição, ela é composta por vários momentos em que houve a ressurreição, mas só de justo, só de pessoas de Deus. Não teve nenhum ímpio que ressuscitou aqui. Porque os ímpios só vão ressuscitar depois do milênio. Por quê? Porque depois do milênio é a segunda ressurreição. Aí sobre eles tem poder a segunda morte. Mas os que ressuscitaram na primeira não têm poder a segunda morte. E o que é a segunda morte? É a morte eterna, é ser lançado no lago de fogo. É a segunda morte. Olha lá para você ver, ó. Olha o versículo 7. Olha o versículo 7. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros. Abriu-se outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Por que segundo as obras? Porque tem grau de tormento. Aqui não é porque vai julgar, é porque tem cara que não creu em Jesus, morreu sem Jesus, mas era uma pessoa boa. Mas não teve Jesus, não quis saber de Jesus. E teve o outro que era ruim mesmo. Então até nisso Deus é justo. Um vai ficar num forno de 180, o outro vai ficar num forno de 500. É a maneira que eu tenho de poder explicar para vocês. Um vai queimar até meio-dia, ter um banho de sol, uma aguinha à tarde, no outro dia de novo até meio-dia, e o outro vai queimar até as 3 da tarde, até as 5 da tarde, sei lá que vai ser isso. Mas vai ter tormento. Eu nem quero saber, irmão. Eu estou falando, mas nem quero, não me interessa. Ó, aqui, ó, Deus, escuta bem, Deus é justo. Deus é justo. Imagina bem o irmãozinho a vida inteira, trabalhou para Jesus, irmão, renunciou, íntegro, fiel, a vida inteira se desgastando, morreu com Cristo. Trabalhou para Jesus 80 anos, a vida inteira, irmão. Aí outro cara lá, só converteu na última hora, lá na UTI. Os dois estão salvos. Mas Deus vai dar uma recompensa para cada um. Por tudo que fizeram para Jesus na terra. Deus é justo. Mas os dois estão salvos. Os dois estão salvos. E é justo. O cara curtiu a vida inteira na última hora. Aceitei. Mas pode brincar, morre no estalo aí. Vou esperar então, na última hora eu converto. Aqui, converte. Vai nessa pra você ver. Exatamente. Igual ladrão na cruz. Então, olha lá. Escuta aqui, ó. Então nós temos aqui a ressurreição de Cristo, o arrebatamento da igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitaram no arrebatamento. Aí tem os 7 anos de tribulação. Nós temos aqui as 2 testemunhas. Aí tem a ressurreição, capítulo 20, que nós acabamos de ler, que fazem parte da primeira ressurreição. Aí, ó, olha aqui, ó, olha bem, você vê. Isso aqui agora, a ressurreição de Cristo, o arrebatamento da igreja, a ressurreição daqueles que morreram e ressuscitarão no arrebatamento, a ressurreição das 2 testemunhas, dos 144 mil que eu não coloquei aqui também, e a ressurreição que nós lemos agora no Apocalipse 20. Isso aqui, esses que ressuscitaram, fazem parte da primeira ressurreição dos justos. Termina em Apocalipse 20. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que faz parte, que tem parte da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. E o que é a segunda morte?
Olha a segunda morte do Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20, verso 12. Apocalipse 20, verso 12, ó. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha agora, ó. Esta é a segunda morte. Está vendo então? Bem-aventurado, olha lá, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. E essa ressurreição termina em Apocalipse 20. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Porque o que é a segunda morte? Segunda morte é ser lançado no lago de fogo e ficar eternamente separado de Deus. Isto é a segunda morte. Então, quando a gente fala de ressurreição, você vê grupos falando assim, ó, meu irmão, o texto, a Bíblia está bem claro, não tem por onde fugir. Você pega grupo aí de alguns queridos irmãos aí, que são nossos irmãos, eles falam assim, ó, não, vai chegar no final, vai ressuscitar todo mundo. E Jesus vai colocar os ímpios de um lado e os justos do outro. E os justos vão para a vida eterna e os ímpios vão para a condenação eterna. Eles lêem o capítulo 12 de Daniel, conforme eu li, lê o capítulo 5 de João, conforme eu li, e fala, não, mas está escrito aqui, ó, uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então, vai ser num momento só. Vai ter ressurreição, os que for bom vai para a vida eterna, que for de Cristo para a vida eterna, e os outros vai para a condenação eterna. Mas eu mostro para você na Bíblia aqui, do jeito que eu estou mostrando para você aqui. Aonde que eu estou errando aqui? Me fala. Oi. Não, não, não é duas. É o grupo, o grupo, a primeira ressurreição se refere ao grupo dos justos. Nesse grupo dos justos tem Jesus, que ressuscitou primeiro, é as primícias, tem os que ressuscitaram no arrebatamento, tem as duas testemunhas, os 144 mil e os que morreram durante a tribulação. Esse grupo fazem parte da primeira ressurreição. Entendeu? Porque eu estou usando esse termo aqui, ó, é a ressurreição dos justos. Agora, se eu usar esse outro termo que você falou aí eu não posso, então, considerar os que morreram, ressuscitaram do arrebatamento, nem as duas testemunhas, nem os 144 mil. Eu não posso considerar como ressurreição dentro desse jeito que você está entendendo, entendeu? Mas o jeito que eu estou colocando aqui, já desse jeito mesmo, é para a gente mostrar assim, ó, que em momento nenhum teve uma ressurreição de ímpio para confundir a gente. Não é verdade? Então você vê assim, ó, no capítulo 12 de Daniel, fala, primeiro vai ressuscitar alguns para a vida eterna e depois para a condenação. Então, dois grupos. Então você vê bem claro aqui, ó, quando a gente termina o Apocalipse 20, ele fala, esta é a primeira ressurreição. É como se ele falasse assim, aqui termina a primeira ressurreição. Se eu interpretar do jeito que eu estou interpretando. Se eu interpretar do jeito que você está interpretando também, não está errado também, não. Eu estou entendendo. Só que eu teria que descartar como ressurreição contável, contabilizada, a ressurreição daqueles que morreram, ressuscitaram na hora do arrebatamento, as duas testemunhas durante a tribulação. Entendeu o que eu falei? Eu estou contando como um grupo dos justos e o grupo dos condenados. Agora, para você ver, ó, aqui está a primeira ressurreição. Depois que passar o milênio, ó, nós acabamos de ler, o que vai acontecer? A segunda ressurreição dos ímpios. Aí acontece a segunda ressurreição dos ímpios. Do grupo dos ímpios, que é só num momento só. Está bem claro na Bíblia. Depois dos 1000 anos, né, vai ter o trono branco e os mortos, o mar vai dar os seus mortos. E ali, então está bem claro a Bíblia. Agora, presta atenção, o julgamento dos anjos é aqui, ó. É nesse ponto aqui, ó. Não tem como eu colocar o julgamento dos anjos aqui na segunda vinda de Cristo, porque eles vão fazer coisa depois de novo no final do milênio aqui junto com Satanás.
Ele vai guerrear de novo no final do milênio, para depois ele ser jogado no lago de fogo. Então eu não posso colocar o julgamento dos anjos caídos aqui antes do milênio, porque não faz sentido se eu colocar o julgamento dele aqui. O diabo está preso, o diabo vai sair sozinho depois para guerrear com Cristo, não vai dar conta. Nunca deu, nem que a turma não vai dar conta, vai ficar sozinho. Você entendeu? Então o julgamento vai ser aqui, ó. No final do milênio, no juízo do trono branco, a igreja estará com Cristo. Aqui, fazendo parte, né? Contribuindo ali com Cristo. Mas o juiz é o Senhor. Ele é que vai julgar. Mas a igreja estará presente. Tanto é que nós acabamos de ler na carta de Paulo aos Coríntios: não sabeis vós que vocês vão julgar os anjos? Como que Paulo tem uma revelação dessa, irmão? Engraçado que ele tem, e ele não dá muita explicação também, não. Tipo assim, ele quer dizer assim, ele está igual Jesus em João 16:12. O pastor Sérgio sabe. Tem versículo que o pastor Sérgio guarda, não esquece mais. O que está escrito lá mesmo, pastor? João 16:12. Aí, liga a CPU aí. Não lembrou agora? Esse pastor Sérgio tem jeito. Tá na minha cabeça, mas não quer sair. João 16:12. O Paulo está igual o Jesus em João 16:12. O que está escrito aí? Hã? Tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Sei que o Paulo fala que nós em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala que nós vamos julgar os anjos, e ele não dá nem... Como se fosse natural, tá? Agora, se ele lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, que ele veio, ele falou assim, o que ele fala lá? Ele falou assim, que ouviu palavras inefáveis, as quais não convém falar para os homens. Ele viu coisas lá, Paulo viu coisas lá, que ele falou, não tem como eu falar para vocês não... Tipo assim, ó, como assim, o que eu já estou escrevendo aí, vocês não estão dando conta, eu vou escrever mais o que agora? É isso que Paulo está querendo dizer. O que eu já escrevi, vocês estão coçando a cabeça para descobrir o que é? Não é verdade? Você vê quanta coisa eu falei hoje aqui? Mas você aprendeu alguma coisa hoje ou não? Falando sério, aprendeu mesmo? Aprendeu? Freitas é espetacular. Freitas, cortar o cabelo, metade do preço. Glória a Deus, vamos ficar em pé, irmãos. Glória a Deus, o Senhor nos ajude, né? Nos abençoe. Você vê como que é sério a ressurreição também? Meu Deus, ajuda nós, tem misericórdia. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Perdoa nós, Senhor. Ajuda nós. Precisamos de ti, Senhor. Ajuda a entender a tua palavra. Meu Deus, tua palavra diz que nós vamos julgar os anjos. Meu Pai, tenha misericórdia. Como que não conseguimos julgar as coisas mínimas nesta terra? Senhor, dá sabedoria para nós então, Senhor, para que possamos ajudar os irmãos, ajudar uns aos outros. Eu sei que o contexto nosso é diferente daquela época de Paulo, mas ajuda nós, Senhor. Ajuda o irmão, ajuda nós. Tua palavra diz, por que não sofre antes a injustiça? Ah, Senhor, não é fácil, não. Não é fácil, Senhor, sofrer a injustiça, porque a gente é crente, sofrer porque a gente é crente, deixar passar batido porque a gente é crente. Meu Deus, meu Pai, nós não temos ainda essa condição, mas estamos aqui, buscando diante do Senhor. Não temos, a verdade é essa, nós não temos essa condição, Senhor. Nós não temos de suportar a injustiça. Tenha misericórdia, ajuda nós, Senhor. Ajuda o irmão, ajuda nós. Perdoa nós. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. Uma ótima noite para a igreja. Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde. Que o Espírito Santo nos guie, nos